Talvez você seja do time que um dia se apegou ao criador de conteúdo deste humilde canal e nos últimos tempos tem se perguntado: cadê o Mega? E eu respondo, meus amigos, a vida acontece, a vida segue o rumo. O que eu vou te contar agora pode te deixar um pouco triste e por isso, se você não tiver em condições de tancar o que eu vou falar, de boa, fecha o vídeo e segue o jogo. De 3 a 4 anos atrás, minha mãe começou a sentir uma fraqueza no braço esquerdo, perdeu um pouco de força e começou a procurar ajuda médica. Meus pais não são ricos, muito pelo contrário. Sempre batalharam muito para que nada faltasse para mim e para o meu irmão. E por que eu fiz questão de falar isso? Porque a ajuda médica foi via SUS mesmo. Nós moramos na região sul do país, mais especificamente em Santa Catarina e, pelo menos aqui na minha cidade de Joinville, o SUS entrega o mínimo de dignidade para as pessoas. Mas vocês devem saber, ou pelo menos devem imaginar como é. Continua sendo o SUS e muita coisa poderia ser melhor. Algum tempo se passou e o diagnóstico veio. Minha mãe foi diagnosticada com uma doença rara chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Estima-se que apenas uma pessoa a cada 50 mil acaba desenvolvendo a doença por ano. Só para vocês entenderem, numa cidade do tamanho de Joinville, onde temos algo em torno de 600 mil habitantes, seria o equivalente a falar que 12 pessoas por ano desenvolvem a doença. E minha mãe acabou sendo uma delas. E o desespero bateu. A ela é uma doença sem cura, e uma vez com a doença, o máximo que se consegue fazer é tentar retardar o avanço dela. E a doença avançou. Depois de perder o movimento do braço esquerdo, começou a sentir dificuldades na perna esquerda, e os tombos vieram. Como eu não moro com os meus pais, não estava lá para testemunhar todos os tombos. Muitas vezes ela caía e não me contava. Foi acompanhando ela em uma consulta médica que me assustei quando ela falou para o médico que já havia caído 13 vezes. E aí começou fisioterapia. Tomou um remédio que custava R$2.000 a caixa que durava um mês. Felizmente, depois conseguimos esse remédio na farmácia escola, mas quando meu pai descobriu que esse remédio poderia ajudar, ele não esperou, foi na farmácia e comprou uma caixa na mesma hora que soube. Eu lembro com muito arrependimento que discuti com ele por ter comprado no impulso. Mas meu pai ama minha mãe incondicionalmente, e vocês vão entender isso mais pra frente. O remédio até então, a única coisa que prometia ajudar, nunca fez efeito algum, e a doença continuou progredindo. Afetou a outra perna, e de uma bengala minha mãe passou a usar uma cadeira de rodas. Aquela ainda conseguia se firmar de pé com ajuda, claro, mas sem condições nenhuma de andar. E como o braço esquerdo já tinha ficado completamente paralisado, também não conseguia se mover livremente com a cadeira de rodas. A fala dela começou a ser afetada. Começamos a perceber que algumas palavras não conseguíamos entender claramente. E só piorou. Junto com a perda da fala, minha mãe começou a ter problemas para engolir. Primeiro alimentos sólidos, mas tudo bem, começamos a picar ou triturar bem as coisas para ela se alimentar. Depois ela não conseguia engolir mais nada, se engasgava fácil com qualquer coisa. Foi ali que eu percebi claramente que eu estava perdendo a minha mãe. Minha mãe sempre foi extremamente ativa. Fazia tudo, limpava a casa, fazia comida, cuidava do jardim que ela tanto gostava. Tinha uma orquidária atrás de casa que meu pai fez para ela e tenho que falar que as flores das orquídeas dela eram tão lindas quanto o cuidado que ela tinha com as plantas. E ver ela cada vez mais debilitada fazia uma tristeza dentro de mim aumentar muito. Nos últimos meses, eu não conseguia mais estar feliz para fazer vídeos ou lives. Acho que as pessoas procuram um canal para se sentirem bem e eu não tinha mais condições de estar bem para conseguir passar isso para as pessoas. Além de muito ativa, a minha mãe tinha uma memória espetacular e ver ela se tornar prisioneira do próprio corpo foi um choque muito grande para mim. Por sorte, o braço direito dela não foi afetado como os demais membros e ela conseguia se comunicar normalmente por WhatsApp comigo. Então, quando eu mandava mensagens e ela respondia, eu conseguia esquecer que ela estava debilitada, porque ali parecia ser uma pessoa sem problema algum. Mas todas as vezes que eu visitava ela, eu entendia cada vez mais que eu estava todos os dias perdendo um pouquinho da minha mãe. Por não conseguir se alimentar, veio a desnutrição. Em uma das muitas consultas médicas veio a sugestão de colocar uma sonda para alimentação, sonda essa ligada diretamente no estômago. Antes de continuar, eu quero também dizer que é muito triste ver a indústria das consultas médicas que só servem para tomar o dinheiro das pessoas.
Eu fui testemunha em mais de um caso onde o médico cobrava 600, 800 reais para dizer: tem que fazer exercício, tem que se alimentar. E em outro caso, meu pai chegou a levar minha mãe para uma consulta em uma outra cidade mais longe. Ligou, explicou a doença dela para a secretária disse: pode trazer ela. Meu pai colocou minha mãe no carro e foram esperançosos. Entrou no consultório e o médico não levantou nem para medir a pressão da minha mãe e disse: para essa doença eu não posso fazer nada. Entendem a indignação? Tirar o pouco de quem já não tem muito é muito revoltante. Nós tentamos de tudo. Quando entendemos que só o SUS não ia dar certo, levamos minha mãe em vários médicos. Meu pai levou. Como eu falei antes, ninguém ama mais minha mãe do que meu pai. E as idas ao hospital começaram a ficar rotineiras, e meu pai ficou com minha mãe 24 horas por dia todos os dias. Ele passava noites sem dormir no hospital. Como minha mãe já tinha mais de 60 anos, tinha direito a acompanhante. Porém, o que não garantem é o mínimo de bem-estar para o acompanhante. Meu pai dormia literalmente no chão do hospital, isso quando dormia, para cuidar da minha mãe. Eu falava para ele: pai, quer ir para casa hoje dormir que eu fico à noite com a mãe no hospital? E ele respondia firme: daqui ninguém me tira. Eu literalmente contrabandeava comida e café para o meu pai poder ter uma janta nos dias que ficavam no hospital. E minha mãe melhorava um pouco e voltava para casa. Na penúltima vez que foi um susto. Desmaiou em casa e meu pai e meu irmão ficaram desesperados. No hospital descobriram que o cálcio e o potássio estavam baixos. Disseram que ela não tinha se acostumado ainda com a alimentação via sonda, mas que era questão de continuar que iria melhorar. Foi para casa novamente e dias depois começou a sentir os mesmos sintomas. Meu pai novamente levou ela para o hospital e mais uma vez veio a internação. Constataram o mesmo problema e fizeram o mesmo procedimento para repor os nutrientes que faltavam. Porém, dessa vez foi diferente. Ela passou mal e perdeu a consciência. Foi até então o momento mais triste da minha vida, atender uma ligação do meu pai chorando, dizendo que o médico havia falado que não poderia fazer mais nada. Que deram morfina para ela não sofrer e restava esperar. Eu estava lá com meu pai e uma tia minha no leito do hospital quando minha mãe deu o último suspiro. Eu vi acontecer. Foi o momento mais cruel e triste da minha vida. Ver minha amada mãe ir embora. Minha mãe tinha um sonho, ter um neto. E ela nos deixou a cerca de 20 dias do meu filho, o neto dela, nascer. Quando você escutar essas palavras, talvez eu já seja pai e minha mãe finalmente tenha o neto que ela tanto sonhou, mas infelizmente ela não estará aqui para ver ele. Mas eu quero acreditar que ela vai acompanhar o neto de onde estiver. Tem muitos detalhes nessa história toda que eu vou guardar para mim, não convém contar porque são dores só da nossa família. Mas agora que você sabe um pouco e ouvir a pergunta cadê o Mega, responda apenas: a vida aconteceu demais para ele. Agora, depois de tudo, tenho que cuidar do meu pai e do meu irmão, além do meu filho e minha esposa. Prometo que se tiver tempo continuo o meu canal, mas tempo era tudo que eu mais queria agora. Mais tempo com a minha mãe, mais tempo para ela poder curtir o neto dela. Infelizmente, tempo é o bem mais precioso. Tente não desperdiçar muito seu tempo, nem mesmo comigo. Dois sentimentos crescentes, a felicidade que aumenta cada vez mais quanto mais perto estamos do meu filho chegar, e a tristeza de ver a minha mãe cada vez pior, até o dia mais triste da minha vida. Essa confusão de sentimentos me fez mal, infelizmente. Não sei lidar com isso. Vou aqui remendando meu coração. Espero que todos fiquem bem.